Recebeu o diagnóstico de diabetes e não sabe o que fazer? Bateu o desespero e o desânimo, achando que a sua vida acabou? Então esse vídeo é para você. E fica até o final do vídeo comigo, porque no final desse vídeo eu quero te contar como eu transformei o diabetes num problema, numa oportunidade na minha vida. Meu nome é Carla Macanhã, eu tenho diabetes tipo 1 desde 2001 e eu compartilho no YouTube e no Instagram as minhas vivências, experiências e estudos relacionados ao mundo do diabetes. E se você não quer perder nenhum desse conteúdo, já aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos que a gente liberar. O ano era 2001 e eu abri o meu exame de sangue no dia 8 de junho, o dia do meu aniversário. A minha glicemia estava em 371 em jejum, mas eu nem tive muito tempo para me preocupar com aquilo porque naquele sábado era a minha festa de aniversário. Pois é, dia 8 de junho era o meu aniversário de 13 anos de idade. Depois desse dia, tudo mudou. Naquele mesmo dia eu comecei a perceber que algumas coisas em casa começaram a mudar. A minha casa estava cheia de doces e naquele dia minha mãe deu todos aqueles doces para todos os familiares que passaram lá em casa depois da minha festa. Depois desse dia, a gente começou uma sabatina enorme por vários médicos. Foram vários médicos, muitos despreparados para tratar o diabetes tipo 1 lá em 2001. Foram diversos tratamentos muitas vezes inadequados para o diabetes tipo 1 e muita negação. Eu preciso confessar que no começo eu tive uma negação da doença, mas não uma negação no sentido de que não vou tomar insulina. Para ser bem sincera, eu até tive muita facilidade em aderir a tomar insulina. Para uma criança de 13 anos, espera-se um pouco de resistência, de ficar diferente de todo mundo, de começar a ter que aplicar insulina, ter vergonha de aplicar em público. E eu não posso dizer, só para você se identificar comigo, que eu tive esse problema, porque eu não tive. Mas eu tive uma negação de consequência, né? Eu não aceitei as limitações que me foram impostas naquela época. Acredito eu que porque elas foram impostas de uma forma errada. Mas eu continuei comendo doces, muito mais doces na verdade do que eu comia antes. Eu continuei tendo a minha vida normalmente como era, ia lá, aplicava insulina. Era quase uma muleta, né? Se eu comi muito, eu vou aplicar muita insulina. Então eu tive essa negação. E essa negação não foi só até os 13 anos, só logo de cara. Ela durou bastante tempo, tá? Às vezes a gente não considera a negação, a gente não considera estar em estado de negação porque a gente toma os remédios, porque a gente faz uma série de coisas, vai no médico, mas a gente muitas vezes está em negação, está ali no momento de barganha, né? Eu já não comi um doce, então eu posso comer agora, eu não comi ontem, eu vou comer hoje, eu já tomei insulina, vou comer um doce. Então esse período durou muito tempo e para mim durou tempo demais. Não sei se é o seu caso, mas eu só fui ter um pouco mais de consciência sobre o meu diabetes e os problemas que ele poderia causar 13 anos depois, quando eu tinha 26 anos. E por que essas percepções começaram a mudar a partir desse tempo? 13 anos de diabetes tipo 1, pessoal, descontrolado como o meu era, eu cheguei a ter uma hemoglobina de 15 nesse período. Eu tive momentos altos e baixos, como todo mundo. Eu tive hemoglobinas de 6, depois hemoglobinas de 12, depois de 7, depois de 15. E eu fiquei nesse sobe e desce, nessa montanha russa por muitos anos. E lá pelos meus 26 anos, 13 anos após ter meu diagnóstico, né? Ou seja, metade da minha vida vivida com diabetes, metade sem diabetes. Para mim foi um grande marco. Mas lá nos meus 26 anos começaram a aparecer as complicações. As primeiras complicações que surgiram no olho. Muitas vezes, para muita gente, aparecem nos olhos, né? Então começaram com pequenas hemorragias, né? Que a gente faz aquele tratamento conhecido que é o laser nos olhos. Muito diabético começa por aí. Peguei essa primeira complicação num exame de rotina, afinal eu sempre fazia as minhas rotinas, né? Meus exames rotineiros anuais, como é que eu poderia estar em negação, né? Peguei lá no fundo de olho, meu médico, meu oftalmo na época, me encaminhou para um oftalmo especialista em olho diabético, né? Então eu comecei a fazer o tratamento, fiz algumas sessões de laser e aos poucos isso foi evoluindo. O nome dessa complicação é retinopatia. Ela começa como retinopatia diabética, vai evoluindo, retinopatia diabética avançada, retinopatia diabética proliferativa, edema macular,
Então, lá em torno dos meus 33 anos, já fazendo tratamento, já tendo começado a tratar com muito mais controle meu diabetes, ter mudado o tratamento, eu cheguei no edema macular, né? Então, mesmo seguindo já o protocolo, todo o procedimento, a doença foi evoluindo, porque chega um momento que as complicações deixam de ser complicações e se tornam doenças de verdade. Elas não estão ali condicionadas diretamente ao controle. Controlar o diabetes, a sua glicemia, vai ajudar a controlar as complicações, mas não vai curar mais elas, porque elas se tornaram doenças, então você precisa tratar aquela doença. Além da retinopatia, vieram os problemas de sensibilidade, as neuropatias. Então eu perdi sensibilidade nos pés também depois dos 30 anos. Não tenho dores, como algumas pessoas se portam, mas acho que talvez se eu não melhorasse meu tratamento, isso evoluiria para isso. Problemas de pele diversos, problemas com cicatrização, pele ressecada, tudo isso advindo do diabetes. E não só de um diabetes descontrolado, porque como eu disse, a primeira vez que eu percebi que eu precisava lidar melhor, de uma forma diferente com diabetes, foi ali em torno dos meus 26 anos, 13 anos após o diagnóstico, e foi uma jornada. Eu fui procurando outros médicos, fui mudando para outros tratamentos, então eu migrei de uma insulina da Lantus, na época tinha saído a Tresiba, eu fui para Tresiba, fui para Asparte, insulina Asparte, eu cheguei a usar NPH regular muito no começo, daí eu fui para Lantus, depois para Tresiba, para Asparte, e quando eu tinha lá em torno de 33, 34 anos, eu migrei para a bomba de insulina, que foi um grande marco na minha vida, mas isso vai ser conteúdo para outro vídeo. Mas ela que sim conseguiu realmente controlar ali a minha glicada, que estava em torno de 7 no controle na caneta, eu consegui baixar de 7 e ter um controle muito melhor que se refletiu aí, reduziu o avanço da retinopatia. Pelo menos eu consegui a estabilização de uma complicação. Então é uma jornada muito grande, né? Não dá para dizer que foi fácil para mim internalizar que eu tinha algumas limitações, que eu precisava comer melhor, né? E, sinceramente, quando eu olho para trás e eu vejo tudo que eu precisava fazer, o que falam para os diabéticos fazerem, não é nada muito diferente do que uma pessoa que não tem diabetes deveria fazer também, né? Hoje eu consigo ter essa maturidade para entender que fazer atividade física muda completamente o controle do diabetes. Muda. Você vai tomar muito menos insulina, nem que seja uma caminhada, mas a musculação vai ajudar muito. Não é por estética, é porque precisa mesmo. Só assim é possível, de fato, melhorar o metabolismo da glicose no nosso organismo. Mas todo mundo deveria fazer atividade física, não é? Todo mundo é muito sedentário nos dias de hoje. Então isso é uma recomendação geral, não é só para diabético, apesar de que para o diabético é essencial. Comer melhor. O que é comer melhor? É comer vegetais, frutas, comer fibras, é ter uma alimentação balanceada, é comer menos porcaria, né? Menos produtos alimentícios. Isso eu fui ter muita concepção, muito entendimento quando eu comecei a estudar nutrição. E todas essas recomendações não são diferentes das recomendações que são dadas para quem não tem diabetes, né? Comer alimentos de verdade, comer alimentos naturais, alimentos menos processados, alimentos com menos sódio, alimentos com menos gordura saturada. Tem alguma coisa aí que está liberado para pessoas que não têm diabetes comerem à vontade? Não tem, né? A diferença é que quando a gente come, além de não ser recomendado para a gente, porque assim como não é para uma pessoa que não tem diabetes, a gente tem uma consequência ali um pouco mais instantânea. A gente vai ter a longo prazo, mas a gente vai ter a consequência instantânea. Agora, o que varia para quem tem diabetes? Varia que a gente precisa aplicar insulina, a gente precisa tomar insulina, a gente precisa fazer a medição da ponta de dedo. E, gente, se você recebeu o diagnóstico agora, ou se você tem dificuldade em aceitar que precisa medir a glicemia, eu preciso te informar que foi algo revolucionário quando os glicosímetros chegaram no mercado, tá? Antigamente era impossível ter qualquer tipo de controle, né? A pessoa tomava insulina 100% às cegas e 100% dos diabéticos desenvolviam complicações, né? Isso daí eu vou em outro vídeo, isso é o tema para outro vídeo, mas quando eles descobriram a insulina, que as pessoas começaram a tomar, ok, elas não morreram, muito bom, sensacional,
um remédio Nobel, né? Um remédio que mudou o mundo, né? Proteína que mudou o mundo. Mas 100% dos diabéticos desenvolviam complicações, eles começaram a esbarrar em outras complicações. Cegueira diabética, perda de membros por falta de circulação, por gangrena, uma série de coisas que os diabéticos não tinham controle, porque não sabiam na época. E daí vieram os glicosímetros, caríssimos no começo, né? Claro, como tudo que chega no mercado, e depois barateados. Então foi uma grande revolução. E mesmo assim as pessoas ainda acharam por muito tempo que era impossível fazer o controle, porque não conheciam contagem de carboidrato, porque não conheciam, ainda não tinham a consciência de indicar menor consumo de carboidrato simples, uma série de coisas. Então o glicosímetro foi uma revolução, assim como a insulina. E se tem essa campanha para a gente tomar insulina, também tem que ter essa campanha para a gente fazer a ponta de dedo, ou usar os sensores. Hoje a gente já tem os sensores, eu estou aqui com o meu, que é da bomba de insulina. Eles fazem diferença total, completa no nosso tratamento, né? E quando eu não usava a bomba de insulina, e antes de começar a usar o sensor Libre, junto com o Miau Miau, que eu também utilizei por aí mais de 4 anos, eu fazia lá 8 medições diárias de dedo, né? Ou aqui furar, aqui também você pode furar. Então tudo isso faz parte do tratamento que a gente precisa fazer, que é isso que diferencia o diabético de uma pessoa que não tem diabetes, né? Então, quando a gente para pensar, não é tanta coisa assim que a gente tem algum tipo de restrição ou algum tipo de indicação. Mas a gente muitas vezes se volta contra o mundo achando que tiraram algo da gente, que a gente perdeu alguma coisa. Mas às vezes a gente só precisa olhar de uma forma diferente para aquilo que está acontecendo com a gente. E antes de eu te falar o que fez a minha mente mudar, que me fez virar essa chave e passar a olhar o diabetes como uma oportunidade para mim, como uma oportunidade de ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais saudável, eu quero te pedir um favor. Se inscreve aqui no canal. Eu preciso de inscritos para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas que estejam procurando esse mesmo tipo de informação que você está vendo agora. Então vamos para o prometido. Tudo mudou, toda a minha percepção sobre o diabetes e sobre a minha vida, como a minha vida era afetada pelo diabetes, quando eu comecei a estudar, a acompanhar a vida de outras pessoas com diabetes, como você está fazendo agora, a acompanhar canais e vídeos produzidos por pessoas que falavam de saúde, que falavam sobre diabetes, médicos falavam sobre nutrição, isso que provavelmente você está fazendo agora. Tudo mudou quando eu aceitei que coisas ruins também acontecem com pessoas especiais. Todo mundo se acha especial. Eu sei que você se acha especial. Às vezes a gente recebe o diagnóstico do diabetes e por que isso acontece comigo? Por que eu recebi? É um pensamento que vem muitas vezes. Por que isso está acontecendo comigo? Porque coisas ruins acontecem também com pessoas especiais. A gente sempre se acha especial. Então eu não posso dizer para você que você não é especial, mas coisas ruins acontecem com pessoas especiais. Muitas vezes o diagnóstico do DM1 vem quando a gente é muito jovem. E quando a gente é jovem, a gente é muito, mas muito resistente. Até os meus 26 anos, minhas primeiras complicações, nada parecia me abalar. A minha glicemia batia 250, 300, tudo certo, não mudava nada. Hoje em dia eu tenho uma hipoglicemia, eu fico acabada depois dos 30 anos. Eu tenho uma hiperglicemia de 250, de 220, eu tô morrendo de sede, cheia de sintoma, parece que eu já tô produzindo cetose. Então assim, as complicações elas vêm, o nosso organismo vai ficando mais fraco, a gente vai envelhecer, a gente vai sentir sequências dos nossos atos quando a gente é mais jovem. E por isso que eu tô aqui, por isso que eu decidi estudar nutrição, porque eu quero te ajudar e ajudar outras pessoas com diabetes também, porque isso também me ajuda. Eu achei um propósito na minha doença e eu transformei uma fraqueza minha em uma fortaleza. Eu decidi olhar o copo meio cheio ao invés de meio vazio. Não foi fácil, não é fácil. É um trabalho árduo, é um trabalho diário, mas é possível. E você? Eu quero saber se eu conseguir acender alguma coisa na sua mente, te dar algum pensamento diferente que vai te fazer olhar de uma forma diferente, com mais atenção para o seu diabetes e como ele afeta a sua vida. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber e também porque o seu comentário pode ajudar
outros betinhos e betinhas que estão assistindo esse vídeo. Muito obrigada por me acompanhar nesse vídeo e se você quer receber novidades sobre o mundo do diabetes, quer continuar me acompanhando, se inscreve aqui no link da descrição desse vídeo. Obrigada e até o próximo vídeo.